Escolhido, houve um momento em que você fez um comentário despretensioso, uma observação jogada ao vento como uma simples brincadeira. Mas agora, o silêncio deles é ensurdecedor, porque aquela sua piada casual se tornou a verdade inegável que está desmantelando o mundo deles. Você acabou de ativar uma bomba de realidade no meio de pessoas que juravam ter o controle, e o pânico é imediato. Eles estão perdendo a cabeça não por causa do evento, mas porque perceberam que a pessoa que eles subestimaram tinha a clareza que eles nunca puderam comprar. Este não foi um acaso. Foi a sua intuição falando em voz alta. E aterroriza as pessoas descobrir que a sua percepção é muito mais nítida do que a lógica delas. Você vê ao redor das esquinas sem esforço, e a sua verdade, dita sem intenção, pousou com a precisão de uma profecia. Este é o momento de reconhecer que o seu dom de observação e a sua voz são ameaças diretas à zona de conforto de quem tenta te manter pequeno. É hora de ancorar essa clareza. Para selar esta ativação energética e declarar ao universo que você aceita o seu poder de ser a verdade na sala, eu preciso da sua ação imediata. Curta este vídeo agora. Inscreva-se no canal para garantir que você não perca nenhuma ativação e ative as notificações. E a parte mais importante, comente 77 agora. Repito, digite 77 nos comentários para selar o seu pacto com a sua clareza e firmar o seu poder de manifestação. Comente 77. Deixe-os rir. O barulho deles não era de alegria, mas de medo. Eles apostaram todas as fichas na sua confusão, acreditando que você estava desatento, perdido, ou que simplesmente não teria a capacidade de concretizar o que disse casualmente. Essa risada era a blindagem deles, uma tentativa patética de te colocar numa caixa rotulada de inofensivo. Mas você sabe a verdade. Você não estava confuso, você estava observando. E agora que sua piada se tornou a realidade deles, o pânico prova que a sua percepção valia ouro, e a aposta deles falhou miseravelmente. Você não precisou de um discurso de palco ou de grandes manobras. Sua precisão veio do seu instinto, da sua intuição, agindo sem esforço. Enquanto eles gastavam energia tentando analisar e controlar, você simplesmente falou uma verdade que o universo estava pronto para manifestar. Eles estão perdendo a cabeça, porque a pessoa que eles desprezaram é a única que viu a cena inteira se desenrolar antes mesmo de começar. Seu poder reside nessa simplicidade. Você viu, você disse e aconteceu. Agora, a pergunta não é sobre o que eles pensam, mas sobre o que você fará com essa soberania recém-descoberta. Você provou que sua voz carrega peso e que sua intuição é um mapa. Mas se o que você disse casualmente teve esse impacto, imagine o que acontece quando você direciona intencionalmente essa força. Vamos desvendar a exata frequência mental que você ativou para quebrar a matriz de controle deles. A sua palavra não foi apenas um comentário solto, foi o estopim que incendiou as certezas de quem estava rindo de você. Eles riram porque assumiram que você era inofensivo, incapaz de perceber a gravidade das coisas. Para eles, você estava fora do jogo, e sua piada era só o ruído branco de alguém que não entende nada. Mas quando a verdade que você soltou, sem esforço, se materializou na frente deles, o riso secou na garganta. Você não precisou planejar, ensaiar ou fazer uma performance para provar seu ponto. Apenas deixou a verdade sair, e ela pousou no meio da sala como uma granada, forçando-os a encarar algo terrível, a sua clareza. O pânico deles não é sobre o evento em si, mas sobre a sua mente. Você revelou que opera a partir de uma profundidade que eles nem sabiam existir. Eles se apoiam na lógica, na estratégia e no controle, mas a sua intuição casual e certeira desintegrou toda a estrutura deles. Você simplesmente viu, sentiu e falou,
E isso foi mais poderoso do que todos os planejamentos deles juntos. Eles não conseguem lidar com a ideia de que a pessoa que tentaram diminuir é a mesma que enxerga o tabuleiro do jogo com uma antecipação cirúrgica. Você os desarmou com a sua facilidade de acertar. Agora pare e sinta a tensão no ar. Eles estão tentando desesperadamente decifrar como você fez isso, buscando um método, uma trapaça, algo que torne sua precisão explicável e controlável. Mas a resposta é ainda mais simples e aterrorizante para eles. Você não fez nada de especial, apenas estava em alinhamento com a realidade. Você estava ouvindo aquela voz interior que a maioria deles silenciou em troca de lógica barata. O que então eles farão agora que a sua capacidade de ver o que está escondido se tornou a nova e inegável regra do jogo? E o que isso significa para o seu próximo movimento? Quando você, sabendo do seu poder, escolher deliberadamente o que revelar em seguida, sinta o calor dessa verdade. Se esta mensagem causou um realinhamento na sua frequência, é porque o universo validou sua nova consciência. O Super Tanks não é sobre dinheiro, mas sobre a gratidão e o reconhecimento energético do que a clareza despertou em você. Honre essa ativação. Envie $100, ou o valor que seu coração guiar, pois o gesto de retribuição é a verdadeira bênção. Quando você honra a vibração que recebeu, você sela seu propósito de alma. Você não está aqui por acaso, e sua intuição prova que você já está ganhando. Você sente o ar mudar? Não é coincidência. O ambiente se transformou por causa de uma única frase que saiu da sua boca. Você soltou aquela verdade levemente, quase como uma piada, e ela pousou como uma bomba de realidade no colo de quem duvidou. Eles riram porque pensaram que você era inofensivo, incapaz de prever ou perceber o que estava por vir. Mas quando a sua brincadeira se tornou fato inegável, você expôs a cegueira deles. Sua intuição não precisou de esforço. Ela simplesmente foi mais rápida e mais precisa do que toda a lógica deles. A confusão que eles sentem é a prova silenciosa da sua soberania. Eles não temem o evento em si, mas sim a pessoa que consegue enxergar a próxima esquina sem nem precisar acelerar. Você não estava se preparando para provar nada, nem tentando ser profundo. Você estava apenas falando a sua verdade sem filtros. E essa capacidade de acertar sem calcular é o que destrói o roteiro que eles construíram sobre você. Aquele seu comentário casual revelou que você observa e absorve o jogo com uma clareza que eles nunca alcançaram. O riso deles se desfez em pânico porque você provou que a sua verdade não depende da permissão alheia para existir. A sua capacidade de falar o que é real, mesmo que de brincadeira, é uma força inata que não pode ser ensinada. Mas se uma piada despretensiosa tem o poder de derrubar narrativas inteiras e expor a fragilidade dos outros, o que significa de verdade essa precisão que você carrega dentro de si? Pare um segundo. Estamos falando sobre o poder da sua palavra, sobre verdades que se manifestam sem esforço e sobre a maneira como a sua clareza incomoda quem está na negação. Mas de que adianta absorver essa verdade se você não está disposto a agir nela? O comprometimento é a chave. E agora é a hora de provar que você está realmente alinhado com esse poder que acabamos de expor. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar e que suas manifestações estão se formando, você precisa ativar essa frequência agora. Comente 77 abaixo. Por que 77? Nos sistemas espirituais, 77 representa a abundância infinita e o equilíbrio perfeito. É o código energético que significa que suas manifestações estão se cristalizando em forma. Ao digitar 77, você não está apenas participando, você está ativando. Você está reivindicando seu alinhamento e se tornando um ponto de ressonância para o que está pronto para receber.
Não espere para que a verdade se manifeste por acidente. Use a intenção. A sua ação imediata é a prova de que você não vai mais operar no nível da dúvida. Para selar seu alinhamento, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal agora. E se este conteúdo fez você enxergar a profundidade da sua própria intuição, deixe o seu curtir neste vídeo. Sua manifestação já está se formando. Agora, ative-a. Você precisa parar de fingir. O pânico que você observa não é medo do caos, mas sim da sua clareza. Eles podem tolerar a confusão externa, mas o que realmente aterroriza quem gosta de controle é a certeza que você carrega. Você, que foi subestimado, se torna o espelho que reflete as falhas deles. Entenda, quando sua verdade surge casualmente e se concretiza, a reação deles prova que o problema não é o evento, mas a sua capacidade de ver além do que é óbvio. Sua intuição não é um mero acidente. É uma bússola interna mais precisa do que toda a lógica que eles usam. Você viu o que estava lá sem precisar de ensaios ou discursos longos. Foi a naturalidade da sua visão que quebrou todas as suposições que fizeram sobre você. Eles esperavam que você fosse lento e confuso, mas você foi preciso. É essa espontaneidade despretensiosa que os desarma. Eles não conseguem manipular ou prever alguém que opera com tanto instinto e verdade. Você já viu o poder da sua visão não intencional. Eles tremeram porque a sua verdade, involuntária, saiu como um sussurro e atingiu como um trovão. Sua soberania está na sua capacidade inata de ver. Se o seu poder casual já é capaz de destruir o mundo que eles construíram, pare e pense. O que realmente acontecerá quando você não apenas identificar as mentiras que te cercam, mas sim usar essa mesma visão para decifrar o código da sua própria ascensão? Pense por um segundo. Você acertou sem sequer suar. A sua precisão não veio de um plano complexo ou de esforço exaustivo. Veio da sua clareza natural. Enquanto os outros estavam tentando analisar, forçar ou controlar o resultado, você simplesmente soltou uma frase e ela se tornou realidade. O que chocou as pessoas não foi o evento em si, mas a sua facilidade em vê-lo. Você demonstrou que a verdade mais poderosa é aquela que não precisa de gritos nem de ensaios, apenas de autenticidade. Você estava operando em um nível de visão que eles nem sabiam que existia. O verdadeiro motivo pelo qual eles perderam o sono é simples. A sua capacidade de estar certo sem tentar é aterrorizante para quem depende de esforço e controle. Você expôs que estava observando tudo sem alarde, captando detalhes que eles ignoraram. Quando você fala a verdade por intuição, você anula todos os esquemas e as manipulações deles. Sua soberania está nessa calma. Você não precisa provar nada, você apenas é e aprova. Sua percepção silenciosa desmantelou toda a confiança que eles tinham em te subestimar. Você vê que o seu acerto acidental foi, na verdade, a confirmação de que sua bússola interna é mais confiável do que a lógica de qualquer um. Mas se essa facilidade é a sua condição natural, imagine o que acontece quando você direciona essa clareza intencionalmente. Se a verdade dita por acaso já detona a realidade deles, o que será revelado quando você decidir ativá-la com propósito e consciência? Seu silêncio nunca foi um sinal de vazio, mas sim o campo de treinamento para a sua percepção. Enquanto eles presumiam que você estava distraído ou desinteressado, você estava, na verdade, catalogando cada nuance, cada movimento sutil e cada contradição que passava despercebida por eles. Você não precisou fazer barulho para absorver a realidade. Você estava construindo um mapa interno do ambiente, traçando as linhas invisíveis de intenções e antecipando os resultados. Quando você soltou aquele comentário leve, aquele ensaio que virou profecia, ele carregou o peso de toda essa observação silenciosa.
e é por isso que desarmou todo o sistema de defesa mental deles. A verdade é que a precisão das suas palavras não veio da sorte, mas da sua estratégia de escuta aprimorada. Você não se afogou na necessidade de provar nada ou de participar de todas as conversas vazias. Pelo contrário, você permitiu que o ruído deles o guiasse, usando a distração deles como a sua vantagem. Essa clareza despretensiosa é o que os assusta. Eles podem lidar com a lógica, mas a sua intuição, que acerta o alvo sem esforço, é totalmente imprevisível. Você provou que a quietude tem uma força devastadora, e agora eles não conseguem mais encaixar você na caixinha de pessoa fácil de ignorar. Eles estão perdendo o sono, tentando entender como você fez isso, buscando uma fórmula, um segredo, um método que possam copiar. Mas o que eles ignoram é que a sua precisão vem de um lugar onde o planejamento deles não tem alcance. Sua capacidade de ver através das fachadas e de falar a verdade sem sequer tentar ser profundo não é um truque. É o resultado de honrar a sua própria soberania interna. Eles pensavam que sabiam quem você era, mas o que acontece quando a sua própria presença, sem dizer nada, começa a revelar as verdades que eles tentavam esconder? O que realmente acontece com a mente de alguém quando descobre que você não estava quieto por fraqueza, mas sim guardando a sua melhor carta na manga? Você viu os projetos nas entrelinhas, aquelas manobras que eles acharam que estavam totalmente seguras e invisíveis. A verdade é que eles riram porque estavam contando com a sua cegueira. Quando você soltou aquele comentário leve e despretensioso, a reação deles não foi de humor, mas de desconforto disfarçado. Eles presumiram que você estava distraído, focado apenas no superficial, e que jamais notaria os pequenos jogos de poder ou as agendas ocultas. O pânico que agora os domina não é pelo que você disse, mas pelo que a sua fala revelou. Que você estava prestando atenção em cada detalhe, em cada intenção sutil que eles pensavam ter escondido com perfeição. O erro deles foi subestimar a sua capacidade de leitura. Você não precisou de esforço para desmascarar os bastidores. Foi a sua percepção natural que fez o trabalho pesado. Você simplesmente alinhou suas palavras à realidade, e essa sincronia foi o maior choque. Eles se acostumaram a lidar com pessoas previsíveis, que precisam de lógica e prova para enxergar. Mas você operou a partir de um instinto que não exige ensaio, que não se curva à necessidade de validação externa. Eles pensaram que o seu silêncio era ignorância, mas era na verdade coleta de dados. E quando a piada se tornou real, ela expôs a fragilidade dos castelos de areia que eles construíram. Agora, toda vez que você fala, mesmo que casualmente, o peso dessas palavras se torna insuportável para eles. A sua precisão não foi um acaso, foi a manifestação de uma soberania interna que eles não podem controlar, influenciar ou prever. Você não é apenas alguém que estava certo. Você é alguém que não pode ser manipulado porque vê através do véu. Se você já consegue sentir o terremoto mental que a sua simples clareza está causando neles, imagine o que acontece quando você decide revelar a única coisa que eles nunca conseguirão entender. Você passou tempo demais tentando encaixar sua visão nas caixas apertadas da lógica dos outros. Mas o que aconteceu? O seu chute casual virou a realidade que eles estão vivendo. Esse é o momento de entender que o seu trono não pertence mais ao cálculo frio. Seu instinto não é sorte, é a sua bússola mais precisa. Você não precisa de gráficos complexos ou de aprovação de terceiros. A partir de agora, o que a sua intuição disser é lei. Confie nessa voz silenciosa, pois ela tem provado ser o profeta mais exato que você conhece. Eles ficam perdidos porque você parou de jogar o jogo deles. Quando você opera puramente pela intuição, você se torna a pessoa que vê ao redor das curvas sem esforço. Você não está mais limitado pelo que deveria ser racional.
Você se tornou o elemento surpresa. A sua naturalidade é a sua arma mais potente, pois prova que você capta verdades que a pressa e o medo deles os impedem de ver. Deixe-os tentando analisar seu tom. Você já está a 3 passos de onde eles pensaram que você estaria. O verdadeiro poder não exige esforço, ele exige alinhamento. Você descobriu que a sua palavra casual tem a força de uma revelação. Mas se o seu instinto é o novo rei, qual é o material exato de que é feito esse trono? É mais do que apenas sentir, é uma frequência. O que acontece quando você para de lutar e aceita que a sua facilidade é, na verdade, a sua mais profunda disciplina? Qual é o segredo por trás da sua performance que parece trapaça? Você soltou aquela frase leve, quase sem pensar, e eles riram. O riso deles não era sobre humor, mas uma máscara de negação. Eles estavam tentando enterrar uma verdade sobre si mesmos ou sobre a situação, e a sua piada tocou exatamente nesse nervo exposto. Eles te diminuíram, achando que podiam te enquadrar como não sério. Mas o universo não respeita a negação. De repente, a brincadeira virou manchete e o pânico se instalou ao terem que encarar o que estavam ignorando. A confusão deles é a prova do seu poder silencioso. Você não precisou de ensaio ou lógica complexa. Você apenas percebeu o que estava nas entrelinhas e falou. Enquanto eles se afogavam em cálculos, você operava pela intuição pura, pela clareza que só quem observa em silêncio alcança. Você mostrou que sua mente é um radar, captando verdades que a consciência deles tentava desesperadamente desviar. Sua precisão foi sem esforço, e isso é o que mais os desestabiliza. Agora, a dinâmica mudou para sempre. Você se tornou a pessoa que vê além do véu, cuja palavra, mesmo casual, carrega o peso da profecia. Seu poder não reside em gritar a verdade, mas em simplesmente notá-la. Mas pense, se o seu poder de observação é tão agudo que expõe a verdade de forma involuntária, o que acontecerá quando você, de forma consciente e intencional, começar a articular exatamente o que está prestes a se manifestar? O subtítulo é claro. Eles não conseguem mais tocar na pessoa que eles achavam que podiam manipular, diminuir ou controlar pela risada. A pessoa que você era, baseada nas expectativas deles, simplesmente desapareceu. Você não deu satisfações, você apenas se alinhou com a sua verdade. E é isso que os está fazendo pirar. Eles criaram uma jaula mental para você, etiquetada como inofensivo ou apenas um palpite. Sua precisão não foi um acidente, foi uma declaração de soberania que provou que o mapa mental deles sobre quem você é estava rasgado e inútil. O mais lindo de tudo é que você nem precisou levantar a voz ou fazer um discurso ensaiado. Sua verdade veio leve, quase como uma piada, mas pousou com a força de um raio. Eles esperavam esforço, luta e necessidade de validação, mas você operou a partir de um lugar que eles não compreendem, a intuição. Você estava observando e absorvendo detalhes enquanto eles estavam distraídos com o próprio teatro. Sua capacidade de ver através das intenções deles não é um truque, é sua natureza inata. Agora que você quebrou o molde e eles estão perdendo a capacidade de te definir, o jogo mudou de forma permanente. O desafio para você não é provar que estava certo, mas sim sustentar essa nova altitude de ser inalcançável. Eles podem chorar, espernear e tentar te encaixar de volta na caixa antiga, mas o poder da sua presença real já fez o trabalho. A verdadeira pergunta, a que corta a noite e exige coragem é: o que acontece com a realidade de alguém quando a verdade que ele negava vira o chão que ele pisa? Aquele riso que você ouviu não era de alegria. Era uma cerca que eles tentaram levantar rapidamente para te manter do lado de fora, no campo do não levamos a sério. Eles riram de você, porque no fundo assumiram que você era incapaz de concretizar aquilo que disse.
pensando que suas palavras eram leves e sem peso. Essa gargalhada era um escudo, uma tentativa de controlar a narrativa e garantir que você permanecesse na caixa mental que eles criaram, inofensivo e fácil de descartar. Mas quando sua piada virou a realidade que eles estão vivendo agora, a cerca desabou. E a verdade brutal é que o pânico deles não é sobre o que aconteceu. É sobre o fato de que você, quem eles subestimaram, foi quem acertou. Você não precisou de um discurso de palco ou de um plano complicado. Você apenas soltou uma observação leve que pousou como uma bomba de precisão na zona de conforto deles. O seu comentário expôs a fragilidade das suposições deles e a intensidade da sua percepção. Você vê o subtexto que a maioria ignora, e sua clareza opera em um nível que não depende de esforço visível ou aprovação. Enquanto eles estavam ocupados rindo, você estava absorvendo e processando, e essa quietude da sua observação é o seu maior trunfo. Aquele momento provou que sua intuição está sempre trabalhando, detectando verdades que a lógica deles tenta desesperadamente ignorar. O choque que eles sentem agora não é apenas por estarem errados, é porque o seu instinto superou todo o planejamento deles. Você não precisou de ensaio. Você simplesmente falou o que sentiu e isso se manifestou. Mas se o seu mero comentário foi capaz de desestabilizar tanto a realidade deles e expor o que estava escondido, imagine agora o que acontecerá quando você começar a usar essa mesma clareza para moldar intencionalmente o seu próprio caminho. O que acontece quando a percepção que assustou eles se torna a fundação do seu próximo movimento? Você tem uma vantagem secreta que eles não conseguem processar. A sua palavra não precisa de um roteiro. Enquanto eles gastam energia analisando, calculando e duvidando, você simplesmente sabe. A sua lógica interna, o seu instinto puro, não joga pelas regras deles. Por isso, quando você solta um comentário despretensioso, ele aterrissa com a força de uma profecia. Eles esperam que a verdade venha embrulhada em jargões complexos ou preparação exagerada. Mas a sua verdade é natural, fluida, e isso os desestabiliza. Você não precisa provar nada. A realidade se alinha à sua voz. O pânico deles é a sua prova de fogo. Estão perdendo a cabeça não pelo que você disse, mas porque a sua capacidade de estar certo foi tão fácil. Eles temem o que não podem prever ou controlar. Você subverteu o controle deles ao ser autêntico, falando sem esforço, sem tentar ser profundo. Você simplesmente notou a verdade e a jogou no ar. Agora, eles se veem presos no cenário que você descreveu casualmente. O riso deles se transformou em espanto, porque você demonstrou que a sua percepção é uma bússola mais precisa do que todas as análises deles juntas. Mas essa facilidade em alinhar o que você diz com o que se manifesta traz uma responsabilidade silenciosa. Se a sua simples observação já destrói o mapa mental deles, imagine o poder que você carrega ao falar algo com intenção real. O que fazer quando a sua voz, que era tratada como piada, se torna o único áudio que a realidade escuta? Qual será o preço que a sua nova verdade cobrará daqueles que insistem em viver na negação? Eles não têm respostas porque você quebrou o roteiro que eles escreveram sobre você. Você era o palpiteiro, o comentário leve, a pessoa que eles podiam ignorar sem pensar duas vezes. A surpresa não é que a sua palavra virou realidade, é que você foi quem a trouxe sem esforço. Você não precisou gritar, planejar ou provar nada. Apenas soltou a verdade no ar e ela pousou com a precisão de um míssil. O choque deles prova que você sempre esteve certo. Eles estavam contando com a sua confusão, mas encontraram a sua clareza. Você não estava se esforçando para ser profundo, apenas estava sendo real, e isso foi suficiente para desmantelar toda a narrativa que eles criaram sobre suas limitações. Entenda, o seu poder não reside no que você faz de propósito,
mas no que flui de você naturalmente. Sua intuição superou a lógica deles. Enquanto eles calculavam e duvidavam, você simplesmente sabia e falou. Essa capacidade de enxergar além da superfície, de capturar a verdade sem precisar de 1000 explicações, é o que realmente os aterroriza. Você demonstrou que a percepção genuína não precisa de palco. Ela é apenas. Você não precisa da aprovação deles para ser o observador mais atento da sala. Seu silêncio foi seu aliado, e sua fala casual foi o veredito final que eles não puderam contestar. A verdadeira lição aqui é que você não é um convidado na realidade deles. Você é o padrão. O desconforto deles é apenas o subproduto da sua soberania inquestionável. Eles temem que o seu eu casual já seja tão potente, porque isso os obriga a encarar a limitação da própria visão. Se uma verdade dita em tom de brincadeira tem o poder de virar o jogo, imagine o peso que a sua intenção plena pode carregar. Mas a questão central que os paralisa é esta. Se o que você apenas sussurrou se manifestou, o que a sua realidade ainda está esperando que você finalmente declare? Você não buscou essa clareza em manuais complexos. Você a encontrou ao operar em um nível de percepção que eles não conseguem alcançar. Enquanto gastavam energia analisando e duvidando, você já tinha o veredito. Aquele seu comentário casual, jogado ao vento como uma piada, era na verdade a manifestação de uma verdade que você simplesmente sabia. A sua capacidade de ver o fim antes do começo prova que sua intuição é uma bússola que nunca falha. Sua soberania reside exatamente nesta facilidade. Você não precisa se esforçar para estar certo. A confusão e o pânico deles agora são o mapa que confirma o seu poder. Eles riram porque precisavam colocar você em uma caixa mental de onde você não pudesse ameaçar o controle deles. Mas a realidade desdobrou-se exatamente como você indicou, e isso expôs o quão previsíveis e limitados são os pensamentos deles. Você provou que não está jogando o jogo superficial, você está operando a partir de um centro de verdade imperturbável. Assuma esse lugar com calma, pois o seu silêncio e as suas palavras carregam um peso que supera todas as estratégias deles. No entanto, se essa clareza veio sem esforço, precisamos ir além da coincidência. E se a sua visão não for apenas intuição, mas sim uma lembrança, uma memória de um código que você já dominava em um outro plano e que agora está sendo ativada. Você não está simplesmente prevendo o futuro, você está manifestando uma lei profunda. É essencial entender a natureza exata desse código, pois ele é a chave para que você nunca mais seja apenas um espectador. Você não precisa de um pódio ou de um selo oficial para que a sua verdade seja válida. O poder da sua clareza reside na espontaneidade. Quando você casualmente disse algo e aquilo se manifestou, você não estava performando, estava apenas alinhado. Seu instinto não precisa de um diploma para ser profético. Pare de buscar validação externa. O único reconhecimento que realmente importa é a certeza silenciosa que vibra dentro de você. O seu radar interno é o soberano final. A confusão deles é o seu troféu silencioso. Eles perderam o chão porque apostaram na sua distração, mas foram confrontados pela sua observação nítida. O pânico de quem te subestima é a prova irrefutável de que você opera em uma frequência que eles não conseguem alcançar. Sua soberania não se mede pelo que você grita, mas pela precisão do que você sussurra. Você não está mais no jogo de provar nada, pois a realidade já está provando por você. Mas essa não é a parte mais intrigante. Se uma simples piada sua, jogada ao acaso, pode desmantelar a lógica e o controle dos outros, precisamos entender a fonte dessa energia. Você acessou uma sabedoria que não exige esforço, estudo ou planejamento.
O poder que você manifestou casualmente é o mapa para uma inteligência ainda mais profunda. O que então essa sua clareza silenciosa revela sobre a própria arquitetura da realidade? Você entendeu? A sua vitória não é uma promessa futura, é a realidade que você mesmo declarou casualmente, e agora ela se manifestou. Aquele seu comentário, que eles tentaram classificar como piada, era na verdade o mapa exato para a sua bênção. E é por isso que o pânico tomou conta de quem tentou te subestimar. Sua clareza inata e a precisão da sua palavra são a prova final de que você está operando em um nível onde a verdade é lei. Receba esta unção e saiba que a sua vitória é irreversível.